Você realmente acha que entende a cultura japonesa? Talvez, depois de ver este documentário, você precise repensar. Por trás das ruas impecáveis, das cerimônias elegantes e da culinária sofisticada, espreitam regras invisíveis, não escritas, que te farão andar na ponta dos pés. Elas não são apenas superstições. Podem te colocar em situações embaraçosas ou até mesmo em apuros legais. E espere para ver a regra de número 7 desta lista. Ela é tão grave e chocante que vai te dar arrepios. Está pronto para encarar os segredos inesperados por trás dessas regras, tão únicas e rígidas da Terra do Sol nascente? Venha com a gente para evitar erros lamentáveis e mergulhar em uma das culturas mais fascinantes do mundo. Nunca, em hipótese alguma, deixe gorjeta. Não se assuste se um garçom ou um taxista sair correndo atrás de você para devolver o dinheiro da gorjeta. No Japão, a gorjeta não é apenas desnecessária. Pode ser interpretada de uma forma completamente diferente. Em vez de um sinal de agradecimento, a atitude pode ser vista como um esquecimento ou até mesmo uma ofensa. O motivo pelo qual os japoneses não aceitam gorjetas não é a falta de apreço pela sua generosidade, mas sim uma filosofia de serviço totalmente distinta. Para eles, um serviço excelente não é algo que merece ser recompensado, mas sim uma questão de responsabilidade e orgulho em qualquer profissão. Os japoneses acreditam que satisfazer o cliente não é apenas uma obrigação, mas uma questão de honra pessoal. O salário que recebem já reflete o esforço e a dedicação que investem. Sendo assim, aceitar uma gorjeta pode quebrar esse equilíbrio e até mesmo ser visto como uma crítica velada, como se o serviço prestado não tivesse sido bom o suficiente. Além disso, a sociedade japonesa valoriza a equidade e o respeito. Numa cultura que preza tanto a igualdade, um funcionário que recebe gorjeta pode se sentir como se estivesse recebendo um tratamento especial e injusto. Isso explica por que, em muitos restaurantes, quando clientes deixam moedas na mesa, os funcionários correm para devolvê-las. Para eles, o mais importante é manter a sinceridade na relação entre quem oferece o serviço e o cliente. Então, como demonstrar gratidão no Japão? Em vez de dinheiro, opte por gestos mais sutis. Um arigato gozaimasu ou um gochishou-sama deshita sinceros deixam uma impressão muito mais positiva do que qualquer nota. Se quiser ir além, você pode dar um pequeno presente, como um doce ou uma iguaria de sua cidade natal. Para o povo japonês, uma atitude educada e um agradecimento genuíno são formas muito mais valiosas de demonstrar respeito e conhecimento de sua cultura. Não assoe o nariz em público? Você pensa que assoar o nariz na rua é algo normal? Curiosamente, no Japão, este ato é considerado um sinal de grande falta de educação. Se você precisar assoar o nariz, procure imediatamente um banheiro ou um canto mais reservado. Se o fizer na frente de um japonês, é de tirar o fôlego a quantidade de desconforto que você pode causar. Uma pesquisa impressionante revelou que 78% dos japoneses se sentem incomodados ao ver alguém assoando o nariz em público, mesmo que não digam nada. Aqui vai outra curiosidade. Se você acha que usar máscara em locais com muita gente pode esconder o constrangimento de assoar o nariz, você está certo. Na verdade, 1 em cada 3 japoneses usa máscara não porque está doente, mas para evitar interações sociais ou para esconder a aparência de cansaço depois de uma noite de trabalho. Por isso, da próxima vez que você esquecer a máscara, tome cuidado. Você pode acabar recebendo olhares de reprovação, como alguém que comeu o macarrão todo e ainda bebeu o caldo, mas se esqueceu de pagar. Tatuagens? Nem pensar. Imagine a cena. Você está diante de uma deslumbrante fonte termal, um onsen no Japão. O vapor sobe, misturando-se com a paisagem montanhosa, e parece o momento perfeito para relaxar depois de um longo dia. De repente, a visão de uma pequena placa com os dizeres "Tatuagens proibidas" atinge você como um balde de água fria. Impressionante, não é? Mas por que essa regra? No passado, a tatuagem no Japão era muito mais do que uma forma de arte. Era um sinal de status social. Ou, para ser mais exato, de uma mancha social. Durante o período Edo, criminosos eram tatuados para que sua transgressão ficasse marcada para sempre.
Imagine só. Uma tatuagem no rosto ou nos braços, algo impossível de esconder. Hoje em dia, essa conexão persiste e as tatuagens ainda são frequentemente associadas à Yakuza, a notória organização criminosa japonesa. Os designs de dragões, flores de cerejeira ou ondas coloridas são intimamente ligados a esse grupo e, para muitos japoneses, funcionam como um sinal de alerta. Curiosamente, uma pesquisa de 2019 revelou que 56% dos onsen no Japão ainda proíbem a entrada de pessoas tatuadas. Piscinas e academias também adotam regras semelhantes. É uma medida para garantir um ambiente seguro e limpo para todos, evitando qualquer tipo de mal-entendido ou desconforto. Mas nem tudo está perdido para os amantes de tatuagens. A nova geração japonesa está mudando essa percepção. Para eles, a tatuagem é uma forma de expressar personalidade e criatividade. Alguns onsen já permitem tatuagens pequenas ou oferecem adesivos especiais para cobri-las. E, nas grandes cidades como Tóquio e Kyoto, o número de resorts que se declaram amigáveis para tatuados está crescendo, acolhendo ativamente os turistas internacionais. Roupa íntima não é presente. Se você está pensando em dar um presente significativo e delicado para um amigo ou conhecido no Japão, a primeira coisa a fazer é esquecer completamente a ideia de dar roupa íntima. Pode parecer engraçado, mas esse ato pode deixar uma péssima impressão. Na cultura japonesa, um presente não é apenas um objeto. Ele carrega um significado profundo sobre a relação, o respeito e a mensagem que você quer passar. E por mais cara ou elaborada que a peça seja, a roupa íntima é considerada um tabu. Os japoneses valorizam muito a sutileza e a privacidade. Dar roupa íntima, especialmente em relações que não são tão íntimas, como entre amigos, colegas de trabalho ou novos conhecidos, pode ser visto como uma invasão do espaço pessoal. Além disso, a roupa íntima está associada a conotações negativas na cultura japonesa. Por exemplo, presentes que têm relação direta com o corpo, como roupa íntima, são considerados de mau agouro. O ato de presentear com essas peças pode apagar os limites de uma conversa educada e levar a tópicos sensíveis ou inapropriados. Além disso, em algumas crenças tradicionais, presentes com cordas ou nós, como roupa íntima, podem ser interpretados como um desejo de cortar a relação. E se a peça for branca ou preta, pode simbolizar perda ou o fim de algo. Por mais sério que pareça, isso é um exemplo claro da delicadeza e do respeito que os japoneses demonstram na hora de dar presentes. Então, qual é o presente ideal para dar no Japão? Presentes simbólicos, como doces tradicionais, frutas de alta qualidade ou um pedaço de tecido fukusa para embrulhar, são sempre ótimas escolhas. Curiosamente, no Japão, a maneira como você embala o presente é muitas vezes mais importante do que o valor do presente em si, pois demonstra o cuidado e a consideração de quem o dá. É de tirar o fôlego a história de um turista ocidental que deu roupa íntima de presente para a família da namorada japonesa no primeiro encontro. A mãe da moça não dirigiu a palavra a ele a noite toda, e o rapaz teve que se desculpar e se explicar repetidamente durante a viagem. Essa história comprova que, não importa a sua boa intenção, a roupa íntima jamais será um presente apropriado na cultura japonesa. Por que os japoneses não cedem lugar no transporte público? Em muitas partes do mundo, ceder o assento no transporte público é visto como um ato de cortesia e bondade. No entanto, no Japão, essa atitude pode não ser bem recebida. O que pra gente parece um gesto gentil, lá pode acabar causando um mal-entendido ou até desconforto. Mas por que será que isso acontece? A razão é que os japoneses valorizam muito a independência e o orgulho próprio. Ceder um assento pode ser interpretado como um sinal de que a outra pessoa é fraca ou incapaz de se manter de pé, ou pior, que você está sentindo pena dela. Nos trens e ônibus japoneses, existem assentos preferenciais claramente marcados para idosos, gestantes, crianças e pessoas com deficiência. Isso facilita muito, pois quem realmente precisa de ajuda é facilmente identificado. Se esses lugares já estiverem ocupados, a maioria dos japoneses prefere ficar de pé a oferecer um assento de forma desnecessária, pois isso pode criar uma situação constrangedora.
Uma história muito comum entre turistas é tentar ceder o lugar para um idoso e ele, educadamente, sorrir e recusar, permanecendo de pé, como se quisesse provar que ainda é forte. Uma pequena pesquisa em Tóquio mostrou que mais de 65% dos idosos responderam que não gostam de receber um assento, a menos que estejam realmente cansados ou incapacitados de ficar em pé por muito tempo. Então, qual é o segredo? A melhor maneira de demonstrar cortesia no Japão é se levantar discretamente e fingir que vai descer na próxima estação. Assim, a pessoa que precisa do assento pode simplesmente sentar, e você evita qualquer tipo de constrangimento. Essa técnica, que os japoneses usam com frequência no metrô, é conhecida como técnica ninja, uma forma de manter a dignidade do outro enquanto se age com total delicadeza. Impressionante, não é? A superstição com o número 4. No Japão, o número 4 é muito mais do que apenas um número. Ele é considerado de mau agouro e está intimamente associado à morte. O motivo? A pronúncia de 4, shi, é idêntica à pronúncia da palavra morte em japonês. Curiosamente, essa superstição não se limita ao Japão, sendo comum também em outros países asiáticos influenciados pela cultura chinesa, como a China e a Coreia do Sul. É de tirar o fôlego a forma como eles evitam esse número no dia a dia, principalmente na arquitetura e em hospitais. Se você já se hospedou em um hotel ou apartamento no Japão, pode ter percebido que andares ou quartos com o número 4 são simplesmente pulados. Por exemplo, depois do 35º andar, vem o 36º, e após o terceiro, vem o 5º sem o 4. Especialmente em hospitais, onde o tema da morte é muito sensível, é raro encontrar o andar ou o quarto número 4, tudo para aliviar a carga psicológica dos pacientes e suas famílias. Não é só o número 4 que eles evitam. Os números 42 e 49 também são banidos. O 42 pode significar morte, e o 49, morte dolorosa. Por isso, são totalmente proibidos em locais como UTIs ou funerárias. Além da arquitetura, o 4 também é evitado em várias outras situações. Na cultura de dar presentes, oferecer 4 objetos é considerado um presságio de azar, como se você estivesse invocando a morte. É comum também evitar marcar grandes eventos, como casamentos e inaugurações, para dias que contenham o número 4. E pasme, placas de carro ou números de telefone com esse dígito também não são populares. Para contornar a má sorte, os japoneses usam algumas táticas. Eles podem simplesmente pular a numeração dos andares ou quartos, ou então usar a outra pronúncia de 4, que é yon, para diminuir a conotação negativa. Você sabia que uma pesquisa da Associação Médica Japonesa revelou que 95% dos hospitais no Japão não têm o quarto andar ou quarto com o número 4? No mercado imobiliário, os apartamentos com esse número costumam ter aluguéis 10 a 20% mais baratos que os demais no mesmo prédio. Outra pesquisa curiosa revelou que 42% dos japoneses evitam usar o número 4 ou objetos relacionados a ele em datas importantes. Impressionante a força que a superstição tem por lá, não é? Mulheres proibidas de subir a montanha sagrada. Uma das proibições mais polêmicas no Japão e que gera bastante discussão é a restrição de mulheres em certos locais sagrados. Um exemplo impressionante é o Monte Omine, na província de Nara, um patrimônio mundial da Unesco. Este é um local de peregrinação sagrado para a religião Shugendo, que mistura o shintoísmo e o budismo. Por tradição, as mulheres são proibidas de subir para manter a pureza espiritual da montanha. Essa regra existe há séculos e continua a ser mantida, mesmo com o apelo de ativistas pela igualdade de gênero. Os defensores da tradição argumentam que não se trata de discriminação, mas de uma crença antiga de que a presença feminina pode perturbar a energia sagrada do local. Para muitos, no entanto, especialmente para os ativistas modernos, essa tradição é um símbolo claro da desigualdade que ainda persiste na sociedade japonesa. A proibição não se limita apenas ao Monte Omine. A ilha de Okinoshima, por exemplo, só permite a entrada de homens,
que precisam passar por um ritual de purificação antes de pisar na ilha. Curiosamente, estas tradições são preservadas como um traço cultural único do Japão, mas ao mesmo tempo provocam um debate intenso sobre o equilíbrio entre a preservação cultural e a modernização. Não. Assobiar à noite. As crianças japonesas são frequentemente avisadas pelos adultos. Não assobie à noite, ou os fantasmas virão. À primeira vista, pode parecer apenas uma história de assustar para fazer as crianças dormirem cedo. Mas, na verdade, é uma crença profundamente enraizada na cultura japonesa. A lenda diz que assobiar à noite atrai fantasmas, espíritos malignos ou até mesmo os yokai, as criaturas místicas do folclore japonês. Mas essa crença não está ligada apenas ao lado espiritual. Tem raízes em perigos reais. No passado, grupos de ladrões usavam assobios como sinais. Por isso, o som noturno ficou associado ao crime. Assobiar à noite não é apenas considerado rude, mas também traz má sorte. Os japoneses acreditam que o som perturba a paz e o equilíbrio do espaço, atraindo azar. Nas áreas rurais, essa crença ainda é muito forte. Uma pesquisa informal em um fórum online japonês mostrou que cerca de 70% das pessoas mais velhas acreditam que assobiar à noite realmente atrai coisas ruins, mesmo sem conseguir explicar o porquê. Nas grandes cidades, a crença já não é tão popular, mas as pessoas ainda evitam assobiar à noite para manter a tranquilidade, especialmente em bairros residenciais ou perto de templos e santuários. Manter o silêncio durante a noite é visto como um sinal de respeito e consideração pelos outros. A história de um turista ocidental em Kyoto é um exemplo perfeito. Ele, sem saber da superstição, assobiava despreocupadamente enquanto passeava pela noite. De repente, uma senhora idosa saiu de sua casa e o avisou educadamente que se ele continuasse, os espíritos errantes viriam até ele e que era melhor parar. Mesmo sem acreditar em fantasmas, ele parou de assobiar imediatamente e sentiu um arrepio na espinha. Para os turistas, é de extrema importância respeitar essas proibições, por mais pequenas que pareçam. O som de um assobio aqui não é apenas um som, mas carrega um significado cultural profundo. Então, se você for passear por uma rua japonesa à noite, caminhe em silêncio. Quem sabe, talvez você evite uma visita indesejada. Proibido cortar as unhas à noite. Não corte as unhas à noite. Você sabia que essa é uma das proibições mais antigas da cultura japonesa? Parece estranho, mas por trás dessa regra peculiar, existe uma crença profunda. Segundo a sabedoria popular, se você cortar as unhas depois do anoitecer, não terá a oportunidade de ver seus pais pela última vez, no momento de sua partida. É uma ideia forte, não é? Ela fala diretamente sobre a importância da família, da morte e da espiritualidade. Essa crença tem suas raízes no passado. Antigamente, não existiam os cortadores de unhas práticos de hoje. As pessoas usavam facas ou tesouras afiadas. Imagine só, com a luz fraca das lâmpadas a óleo, cortar as unhas era perigoso e até o menor dos cortes poderia causar uma infecção séria. Para evitar acidentes, os pais ensinavam seus filhos a não fazerem isso à noite. Com o tempo, essa simples recomendação de segurança ganhou um significado espiritual, transformando-se em uma tradição. Outra explicação sugere que cortar as unhas à noite pode ser um sinal de um destino ou de uma vida mais curta. Embora não haja uma base lógica para essa ideia, a superstição se enraizou em muitas famílias, especialmente nas comunidades rurais e nas mais tradicionais. Hoje, com eletricidade e ferramentas seguras, o número de pessoas que seguem estritamente essa regra diminuiu bastante. No entanto, muitas famílias japonesas ainda mantêm o costume como forma de honrar a tradição e garantir a paz dentro de casa. Para a geração mais velha, não cortar as unhas à noite não é apenas uma regra, mas um gesto de respeito pelo passado e um desejo de harmonia familiar. É de tirar o fôlego a forma como algo tão simples pode ter um significado tão profundo. Não mencionar partes íntimas do corpo diretamente. A cultura de comunicação japonesa é conhecida pela sua sutileza e polidez, especialmente quando se trata de assuntos pessoais.
Uma das proibições mais rígidas é mencionar diretamente as partes íntimas do corpo, principalmente as femininas. Existe uma gíria, por exemplo, para se referir à genitália feminina que é considerada vulgar e ofensiva, e seu uso é absolutamente proibido em qualquer circunstância. Os japoneses são sempre discretos e respeitosos ao falar sobre o corpo ou sobre questões privadas. Linguagem explícita e direta é vista como rude e inadequada. Usar essas palavras no dia a dia não apenas quebra as regras de etiqueta social, como também pode causar um profundo desconforto na pessoa com quem você está falando. Impressionante como eles valorizam a discrição, não é? A mulher japonesa, em particular, é valorizada por sua graciosidade e elegância, e o uso de palavras indecentes é um tabu. Para manter a conversa suave e respeitosa, eles preferem usar expressões mais indiretas, como uma certa parte do corpo, ou simplesmente evitam o assunto por completo. Se um turista, por desconhecimento, usar uma palavra inadequada, o mais importante é pedir desculpas imediatamente e explicar que foi um mal-entendido. Os japoneses valorizam muito o ritual, mas geralmente são bastante compreensivos com os estrangeiros, desde que percebam sinceridade e respeito. Não deite lixo para o chão. Se alguma vez viajou para o Japão, sabe a surpresa que é encontrar ruas impecavelmente limpas, mesmo com a raridade de caixotes do lixo públicos. O segredo por trás dessa beleza impressionante é a noção de responsabilidade individual e o forte sentido de dever social de cada cidadão. Para eles, manter o ambiente limpo não é apenas um trabalho do governo, mas uma responsabilidade de cada um. Imagine só, uma pessoa com um visual super estiloso e único pode passar despercebida. Mas se atirar um pequeno pedaço de papel ou uma pastilha elástica para o chão, isso pode causar uma forte reação. Deitar lixo no chão não é apenas visto como falta de educação, mas também pode resultar em multas pesadas em certas áreas. O sistema de reciclagem japonês, complexo mas incrivelmente eficiente, é outra coisa que nos ensina muito. O lixo é separado em várias categorias, como lixo que pode ser queimado, lixo não queimável, e precisa de ser classificado cuidadosamente antes de ser recolhido. Isso torna a reciclagem e o tratamento do lixo muito mais fáceis. Curiosamente, em alguns locais, o horário de recolha é super rigoroso. Por exemplo, o lixo que pode ser queimado só é recolhido às segundas e quintas-feiras, e o lixo não queimável às terças. Não se prenda a casamentos infelizes. O Japão é uma terra de contrastes, onde a tecnologia de ponta convive com regras sociais e tradições muito enraizadas. Apesar de as mulheres estarem cada vez mais independentes, muitas ainda vivem em casamentos infelizes porque não conseguem divorciar-se livremente. Você sabia que uma pesquisa recente mostrou que mais de metade das mulheres japonesas queriam o divórcio, mas pouquíssimas se atreviam a dar esse passo? Em muitas culturas, o divórcio é o caminho para terminar uma relação que não funciona. Mas no Japão, é uma decisão cheia de riscos, com complexas consequências econômicas, sociais e culturais. A maior barreira para as mulheres japonesas é a divisão de papéis tradicional. As mulheres cuidam da casa e os homens do sustento. Isso faz com que elas dependam totalmente do salário do marido. E se divorciarem, perdem toda a sua estabilidade financeira. É de tirar o fôlego a realidade de que mais de 70% das mulheres japonesas são donas de casa e quase metade das mães solteiras vivem abaixo da linha da pobreza. Elas precisam de contar com apoios do governo ou ajuda da família. Mesmo as que trabalham enfrentam salários baixos e poucas oportunidades de ascensão, o que dificulta muito a melhoria das suas vidas. Além disso, a divisão de bens após o divórcio é muitas vezes uma batalha desigual. Muitos maridos atrasam ou recusam-se a assinar o divórcio para não partilhar o patrimônio, ou simplesmente para manter o controle sobre a relação. Respeito absoluto pelo tempo. Uma das coisas que mais impressionam na cultura japonesa é a pontualidade. E não é só chegar na hora. É quase um ritual. Se você marca um encontro com um japonês, pode ter certeza que ele chegará na hora exata, ou até alguns minutos antes. Chegar atrasado para eles não é só uma falta de educação.
é visto como um enorme desrespeito ao tempo e ao esforço da outra pessoa. Caso aconteça algum imprevisto, é crucial avisar com antecedência e se desculpar sinceramente, talvez até remarcando o compromisso, se for necessário. Essa pontualidade impressionante vem de um senso de responsabilidade muito forte e de uma mentalidade coletiva. O atraso de uma pessoa pode, afinal, quebrar a harmonia de um grupo e causar inconveniência a todos. É por isso que, no Japão, a pontualidade é algo natural, esperada não só no trabalho, mas em qualquer encontro do dia a dia. Imagine só a diferença. Em muitos outros países, um pequeno atraso é aceitável, especialmente com uma boa desculpa, tipo a chuva me atrasou, ou vamos remarcar por causa da tempestade. Para nós, isso pode ser flexível, até normal. Mas, para um japonês, essa atitude pode ser vista como uma falta de responsabilidade. Essa diferença cultural é um aprendizado valioso para quem quer construir relações e trabalhar bem com eles. Quer causar uma boa primeira impressão? Seja pontual e cumpra sua palavra. E se um dia você se atrasar, avise o mais rápido possível e peça desculpas de coração. Agindo assim, você não só conquista a confiança deles, mas mostra que respeita profundamente a cultura do país. Presentes ao visitar doentes. Quando se visita alguém que está doente no Japão, o presente é muito mais do que um simples gesto de carinho. Ele precisa ser escolhido com cuidado, para não causar desconforto ou tristeza à pessoa. Curiosamente, a atenção aos detalhes aqui é crucial. Se você pensa em levar comida, evite doces ou frutas, já que o paciente pode ter restrições de açúcar, por exemplo. O ideal, nesse caso, é perguntar à família do que a pessoa precisa ou o que ela pode comer. Flores também são uma ótima opção, mas é preciso ter atenção à simbologia. Você sabia que certas flores, como crisântemos, lírios brancos e hortênsias, são associadas a funerais e, por isso, devem ser evitadas? O mesmo vale para flores vermelhas, que podem lembrar sangue e, claro, causar uma sensação desagradável. A melhor escolha são flores de cores suaves, como lavanda, rosas claras ou margaridas. Elas trazem uma sensação de tranquilidade e frescor, algo de que a pessoa doente com certeza precisa. Se flores e comida não parecem a melhor pedida, presentes mais práticos são sempre uma boa alternativa. Pense em algo que ofereça conforto, como um cobertor leve, um travesseiro macio, um livro interessante, ou até mesmo um envelope com dinheiro. Esses gestos mostram um carinho genuíno e ajudam a pessoa durante a recuperação. O valor do presente, no final das contas, não está no preço, mas na atenção e no cuidado que você dedicou para escolhê-lo. Tire os sapatos antes de entrar. Para onde quer que vá, seja numa casa tradicional ou num escritório moderno no Japão, a primeira coisa que salta à vista na entrada é o armário de sapatos, a Gegetabako. Não é só uma peça de mobília, é um lembrete importante. Tirar os sapatos antes de entrar é um pilar da cultura japonesa, um gesto que mostra respeito pela limpeza e pela ordem do espaço. Levar a sujeira da rua para dentro de casa é considerado rude. Por isso, antes de dar o primeiro passo, tire os sapatos e guarde-os de forma organizada. Curiosamente, nas casas japonesas, há um par de chinelos específico para o banheiro. É uma forma de manter a higiene e a clara separação dos espaços. É de suma importância não usar esses chinelos fora do banheiro, nem levar os chinelos de uso interno para lá. Parece um detalhe pequeno, mas demonstra a importância que os japoneses dão à limpeza e à organização, uma verdadeira filosofia de vida. Para evitar qualquer gafe, é fundamental seguir estas regras. E se for convidado para a casa de um japonês, há um gesto de cortesia que não pode faltar. Antes de entrar, faça uma leve reverência e diga "Shitsurei shimasu", com licença. É uma forma de expressar humildade ao entrar no espaço privado de alguém. E claro, levar uma pequena lembrança, conhecida como omiyage, é um gesto comum. Não precisa ser algo caro, mas a escolha cuidadosa do presente demonstra consideração. Não coloque molho de soja diretamente no arroz. No Japão, o arroz branco não é apenas um alimento, mas um símbolo cultural profundo.
Ele representa a pureza, a gratidão à natureza e o esforço dos agricultores. Por isso, a maneira correta de comer arroz é uma regra de etiqueta fundamental. Mesmo que você não esteja acostumado com o sabor, é crucial ter cuidado, principalmente em público ou na frente de um chefe ou do anfitrião. Os japoneses valorizam cada grão de arroz. Por isso, colocar molho de soja diretamente sobre ele é considerado um grande tabu, uma afronta à pureza do alimento e à cultura culinária local. Acredita-se que a melhor forma de apreciar o arroz é saboreando sua pureza natural. Se o sabor for muito suave para você, o truque é mergulhar os acompanhamentos, como picles, legumes cozidos ou peixe grelhado, no molho de soja e depois comer junto com o arroz. Assim, você não só evita ofender o anfitrião, mas também preserva a essência do prato. Além disso, há outras regras importantes. Nunca espete os hashes verticalmente na tigela de arroz, pois esse gesto lembra rituais funerários. E deixar sobras de comida é visto como um grande desrespeito, um sinal de desperdício e falta de consideração pelo esforço de quem plantou e preparou a refeição. Depois de ler sobre esses tabus, qual deles mais te surpreendeu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.